Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Conhecimentos de Física. Hoje nós estamos aqui no segundo episódio dessa série de podcasts. No primeiro episódio nós tivemos a oportunidade de discutir um pouquinho sobre a carreira acadêmica. Nós tivemos alguns convidados, fica aqui o convite para quem ainda não assistiu o primeiro episódio. E hoje é um pouquinho diferente, a gente vai tentar complementar o primeiro episódio. E nós temos aqui a presença do Lucas Esquilante, novamente, ele participou do primeiro episódio. Temos a presença ilustre, efusivas boas-vindas, Matheus Navarro Perucci. Nós temos a alegria de te ter aqui hoje, de tê-lo aqui com a gente, e a gente espera ter uma conversa muito bacana para falar um pouquinho sobre a física, aspas, na iniciativa privada, ou a física fora da universidade. É uma perspectiva um pouquinho diferente, a gente pensou para a gente, trazer essa reflexão aqui para o público geral. Então, a ideia é assim, como eu disse, a gente falou um pouquinho sobre o que aquele que estuda física faz, cursa graduação, geralmente mestrado, doutorado, faz pós-doutorado, presta concurso público, continua na universidade. E você vai falar, acho que pra gente hoje aqui um pouco diferente, uma perspectiva, realmente sobre um ângulo um pouco distinto daquilo que a gente está acostumado. Então eu pediria gentilmente, mais uma vez, efusivas boas-vindas, tá? Matheus, Lucas, novamente aqui, como eu disse, você pode começar se apresentando para o pessoal, falar um pouquinho de você, de onde você veio, onde você estudou, enfim, a palavra é sua, Matheus. Obrigado. Obrigado, professor, por ter me convidado, obrigado, Lucas, por ter me convidado. Espero passar o conhecimento que eu tenho e que eu adquiri ao longo desse tempo aqui para vocês, e que seja uma conversa muito leve, para justamente falar sobre um outro caminho que a gente segue, se não o caminho da universidade, um caminho da física fora da universidade, ou na iniciativa privada. Meu nome é Matheus, eu fiz física na Unesp aqui de Rio Claro, em 2009 eu entrei, então tô ficando meio velho, né? Boa, não fala não, viu? E logo depois que eu saí daqui da universidade, eu fiz mais 2 pós-graduações, uma na Unicamp daqui de Limeira, focada em governança de TI, e uma recentemente em mineração de dados na Unicamp de Campinas, já focado realmente mais no mercado de ciência de dados. Como que foi a minha trajetória, e como que eu cheguei no mercado fora do meio acadêmico, tá? Quando eu estava na universidade, por volta lá do 3º, 4º ano, mais ou menos assim, eu estava começando a ter aquelas conversas de TCC e procurando orientador, e a gente acaba procurando os orientadores que tem alguma familiaridade com a gente também no nosso dia a dia, que a gente gosta da aula, é natural de um aluno mesmo, e super normal. Na época eu conversei com o Palpites foi o meu orientador, na Unesp de Rio Claro, e em conversa com ele eu falei assim, professor, eu admiro muito o trabalho da academia, mas eu acho que eu não me enxergo dentro da academia. Será que eu tenho alguma outra oportunidade, fora também e tudo mais? E aí o Palpites falou pra mim, cara, tem bancos assim, ou empresas seguradoras e tudo mais, elas têm a capacidade de absorver no mercado pessoas que fizeram física, fizeram matemática, estatístico de uma forma geral. E aí eu comecei a procurar um pouco mais sobre isso, Então, eu fui procurando como que eu poderia entrar nesse mercado. E aí, quando era lá, eu estava formando, acho que hoje, assim, o nosso curso de matemática, curso de física, está cada vez mais inserido dentro das empresas. Mas antigamente, quando eu saí,
era muito difícil ainda. Parece que faz 50 Parece anos. que faz 50 anos, né? Mas não. Mas faz 10 anos. E há 10 anos atrás, era... Cara, por incrível que pareça, ainda você tinha uma certa relutância do mercado em absorver o físico, absorver o matemático, enfim. E aí eu comecei a meio que explorar um pouco isso e tentar ver oportunidades que eu tinha para entrar no mercado de trabalho, né? Então, o Palpites foi meio que uma porta de entrada minha, assim, de procurar outros caminhos que não fossem o acadêmico e fosse para a iniciativa privada, seguindo com física, mas na iniciativa privada, né? Maravilha. Você porque assim, você fez bacharelado em física. Uhum. Tá. Você fez a física, aspas, que a gente chama de física dura, né? Isso. E aí já tem uma diferença entre, né, com a licenciatura, né? Não dizendo que é melhor ou pior, mas é diferente, os perfis são diferentes, né? Uhum. E com base no que você, né, tem trabalhado, né? Parece que você podia falar um pouquinho, assim, como a física pode, aquilo que a gente aprende na graduação em física, tá ligado ou, de alguma maneira, é para você um plus na atuação? Com certeza, tá? Acho que assim, falando para quem estiver começando a faculdade de física, cara, trabalhe e confia. É uma frase que está dentro da bandeira do Espírito Santo e eu acho fantástica, trabalhe e confia, porque realmente, assim, o curso de física te dá um conhecimento extremamente multidisciplinar em todos os âmbitos, né? Então, se você for trabalhar com ciência de dados, que é o que eu trabalho hoje, você vai utilizar praticamente todos os conhecimentos que você adquirir de física e matemática, de cálculo, de física estatística, física de estado sólido, enfim, tudo que você pode, os algoritmos que você aprendeu, a maneira como você aprendeu a resolver problemas e ser resiliente, né, na resolução dos seus problemas durante a graduação, vai te dar suporte necessário para ir para uma iniciativa privada, qualquer que seja, tá? Independente se seja banco, seguradora ou, enfim, qualquer que seja o mercado. Você falou da questão dos 10 anos atrás, que, né, não faz tanto tempo, mas parece que já faz um tempo. Uhum. Porque, assim, se você olhar na Europa meridional, essa inserção dos físicos, das físicas, na iniciativa privada, eu vou falar aqui KPMG, XP e outras empresas de consultorias que são, assim, renomadas no setor amplo internacional, isso já é de longa data, né? Sim. E você vê uma permanência, pegar os dados estatísticos, pelo menos assim, do que a gente via dia a dia lá na Europa, o percentual de pessoas ou de, né, estudantes que ficavam na universidade era relativamente baixo em relação àqueles que iam para a iniciativa privada. Por questões financeiras, por questões de se afinizar com a área, como você mesmo destacou no seu caso, né? Uhum. Então isso é bacana que o Brasil tá, né, a gente está atingindo um patamar aí que é aquele que alguns lugares que aproveitam esse conhecimento, né, que a universidade gera. Você disse, é um patrimônio no sentido de que você pode aplicar conceitos física estatística, estado sólido, física matemática, física básica, direto e indiretamente, esse raciocínio analítico, esse raciocínio lógico para você fazer aplicações em Big Data, Machine Learning, Blockchain, fazer estudo de perfil de clientes, né, dos vários segmentos. Então, você podia falar um pouquinho aqui, né? Eu tô meio um pouco empolgado para ver o que você vai falar. Mas, por exemplo, você é um cientista de dados hoje, né? Sim. Quando eu vi a primeira vez o termo mineração de dados, eu falava, nossa, mas mineração, né? A gente lembra lá da Vale do Rio Doce, da Uzi Minas, né? Da CSN. Então, é como se você realmente fosse lá e pegasse um imã e tirasse ali o produto, né? Lá da mina mesmo. Lá do... Né, você faz uma extração de fato de um conjunto de dados, aspas, bruto. Você consegue minerar
você consegue fazer ali um processo de garimpo. E você podia dar um exemplo prático assim para o público geral falar, olha, isso aqui é um exemplo de livro-texto, né? Que a gente usa conceitos específicos e tem aplicação já de longa data, seja na área de Big Data, Machine Learning ou Blockchain, alguma coisa assim, seja segurança, cliente voltado, uma panorâmica, só para o pessoal ter um flavor do que você está fazendo? Sim, acho que vale uma menção, né? Principalmente em física básica, a gente vê muito teste AB, né? E eu acho que e a gente usa isso muito em experimentos, né? Em física, e a gente utiliza isso muito em qualquer modelo estatístico que a gente faça, por exemplo, de CRM, né? Para campanha de marketing. E é um exemplo assim. O que é CRM? É gerenciamento de campanhas e relacionamento com o cliente. Tá? Então, quando você recebe, por exemplo, no seu e-mail, uma campanha de um financiamento de veículo, e você fala assim, nossa, isso tem muita semelhança com o que eu estou procurando. Não foi por acaso. Isso realmente tem todo um estudo por trás, e tem feitos testes específicos para fazer com que aquele e-mail, com aquela característica, chegue até você. Seja otimizado, né? Seja otimizado, exatamente. Então por trás tem segmentação de público, que a gente utiliza, eu vou falar alguns termos um pouco mais técnicos, que é o caminhos, né, que a gente utiliza em Python para separar em clusters, e cada um desses clusters vão ter cada característica semelhante a cada eles. Então, por exemplo, um cluster A vai ter um perfil de público que vão se assemelhar a esse cluster A. Já um cluster E vai ter uma segmentação parecida entre eles, né, do grupo, com as características do grupo E, e assim por diante. Então a gente tem, e todos esses grupos, eles vão se assemelhar para um objetivo em questão, né? Então, por exemplo, no caso a gente quer separar e vender alguma coisa específica para cada uma daquelas segmentações. Então, e esses clusters, eles são, do ponto de vista de código de programação, eles são descritos em forma matricial? Sim. Então são matrizes, né? Sim. E aí você discrimina essas matrizes em termos de um público, de um tópico específico que você quer refinar. Exatamente. Aí vamos supor, a gente tem, geralmente vamos supor que a gente faça 10 cortes, tá, no nosso modelo. Aí a gente tem o grupo do 1 até o 10, tá? Então são o que a gente chama de grupos homogêneos que se caracterizam entre características do grupo 1 até o grupo 10. Entre aqueles que a gente considera como menos propensos àquela nossa oferta, é a galera do 1, do 2 e do 3. E aqueles mais propensos a adquirir aquele produto ou aceitar aquela oferta, é a galera do 8, 9 e o 10. Então aí você consegue separar suas pontas. Então esse público aqui, talvez você tenha que gastar um pouco mais de dinheiro para trazer uma conversão nele. Aquele outro público, talvez você não vai precisar de gastar tanto dinheiro, porque ele já tem uma propensão a aceitar aquela sua oferta. Suscetível a. É suscetível a. Exatamente. E como que você faz do ponto de vista prático? Por exemplo, o pessoal que está assistindo, né, você falou de matriz aqui, Lucas. Mas o pessoal não sabe o que é uma matriz. O pessoal pensa que matriz é a igreja ali da... Matriz, né, aquele objeto matemático, você tem os elementos da matriz e tal. Nesse caso, só para uma questão técnica, que seria, por exemplo, um elemento de matriz? Um elemento de matriz seria um CPF, por exemplo. Um CPF. Isso. Então você tem matrizes que são assim... Nossa. Infinitas. Gigantes. Né? Gigantes, tá. A gente tá acostumado com 3x3, 4x4, Nossa. 2x2, matriz de Pauli. Tá. E do ponto de vista prático... Bom, eu tenho que fazer uma ressalva aqui, que eu até vou mandar essa mensagem aqui olhando bem para... Eu queria cumprimentar o professor Palpites, porque você mencionou ele aqui no início. E isso é muito legal, essa contribuição de colegas para a formação de estudantes, colocando aí perspectivas, né? Você mencionou que ele apontou esse caminho do mercado, sim, né? Na iniciativa privada para você. Isso é muito legal que ele teve essa visão lá atrás, né? Há cerca de 10 anos atrás. Isso é de se exaltar, isso é muito bacana. Fica aqui os cumprimentos, né? Nosso, né? Pro professor Palpites, tá? E provavelmente, se não tivesse tido esse contato, talvez você não estaria onde você está hoje, né? Eu vou ser bem sincero no que eu vou falar, e talvez eu teria abandonado o curso. Isso, e é muito triste de falar, mas eu fico feliz de não ter acontecido isso comigo.
Que bom. Mas a pergunta é quantos talvez não acontece com outras pessoas. É verdade. Tá? Então, eu fico muito grato à condução do professor na época, né? A maturidade mesmo, né? Maturidade dele como professor, de me guiar para um pensamento que, cara, não é único, não precisa só ir aqui no meio acadêmico. Você tem uma outra oportunidade, né? Então foi muito bom nesse sentido. Isso é muito legal, o que você falou, Matheus, porque, assim, é importante conversar com o professor. Sim. E é importante também a gente saber o que a gente quer fazer. Porque o que eu acho legal é que você sabia, você fala, olha, eu acho bacana a academia, essa vida na universidade, o conhecimento per se, mas eu não me vejo fazendo isso, eu me vejo num outro ambiente. Sim. Isso é totalmente legítimo. Você pode dar contribuições sociais, contribuições, né, financeiras, no sentido mais amplo, não precisa estar na universidade necessariamente. Se puder ou se quiser estar, é uma perspectiva, mas isso é legal, né, para o pessoal que estiver assistindo, ter essa sensibilidade de se perguntar o que quer de fato fazer. Porque não adianta a gente procurar algo que a gente não sabe o que quer encontrar. Sim. Né? Então, eu acho que esse é um aspecto importante para se ter em mente para seguir a carreira, né, profissional de uma maneira bastante lúcida, bastante clara. Então, esse é um ponto bacana de você mencionar, Lucas, senão o Matheus não estava aqui hoje fazendo esse episódio aqui, trazendo a experiência dele para o público geral. Sim. O que Só Sim. Pegando um gancho, professor, eu tenho um mote de vida que eu gosto de passar para as pessoas de uma forma geral, assim. E principalmente eu acho que isso para mim lá atrás teve um ponto muito positivo e eu espero que talvez de alguma forma pode ser um ponto positivo para outras pessoas também. Cara, seja feliz. Parece muito simples, muito clichê, mas não é. Assim, acorde o seu dia e seja feliz com o que você está fazendo. Goste de trabalhar naquilo que você está fazendo. Seja na academia, seja na iniciativa privada. Independe da onde você esteja, só que você tem que ser feliz. Você tem que acordar, você tem que estar disposto a fazer aquilo. É meio que deixar com que aquela ansiedade da sua barriga ela aflore para você resolver o seu problema que você tem naquele momento. E, cara, quando a gente tava na academia, a gente sabe muito disso. Quantas vezes a gente tromba com problemas físicos que meu, você não tem uma solução ali na hora. Você tem que gerar um incômodo. Entendeu? E esse incômodo também tá na iniciativa privada. Então tem que deixar isso vir e você ser feliz com ele. Eu acho que Acabou a conversa nossa. Você já falou tudo. Porque se a gente não tiver felicidade naquilo que a gente faz, aí realmente Sim. Não tem o que fazer, né? Não compensa. Aí não compensa. Eu queria te perguntar uma questão técnica. Claro. Tem 2 pontos, na verdade, que o primeiro eu já vou começar na ordem, né, seguindo o que você acabou de falar. É porque às vezes né, a gente pensa, tá na iniciativa privada, tá, né, cientista de dados num banco, numa seguradora, tá milionário, ganhando grana, etc., e não tem nenhuma responsabilidade, é um negócio tranquilo, tudo flui assim, sem problemas. É assim? Não. Essa ilusão de que algumas vezes as pessoas têm, eu vou para o mercado de trabalho porque o mercado de trabalho é mais simples do que a academia. Não é assim. Nos dois lados, você sempre vai ter problemas a serem resolvidos. Se você optar por seguir a academia, você vai ter os problemas da academia. Se você segue para o mercado de trabalho, você vai ter os problemas do mercado de trabalho. Eu costumo dizer que assim, você escolhe o tipo de dor que você vai ter e o quanto você quer ser feliz durante esse processo, né? E acreditar no processo é isso. É saber que a dor na academia é uma e a dor na iniciativa privada é outra. Agora, não é simples. Pode ser que não seja tão refinado o conhecimento dentro da iniciativa privada quanto é dentro da academia. Isso não resta dúvida. A academia ela é muito mais rápido, mais evolutivo, mais dinâmico nesse sentido. Prático, aspas, né? Isso. O mercado de trabalho ele tem um pouco mais algumas regras, algumas coisas que você tem que
seguir e faz parte do processo mesmo, como um todo. Só que não é fácil. Tem vezes que as pessoas falam assim, mas putz, eu vou ficar na academia, eu vou trabalhar o sábado e domingo. Desculpe quebrar talvez alguma concepção de que as pessoas achem que não vai ter que trabalhar sábado e domingo se você trabalhar na iniciativa privada. É a mesma coisa. Porque é a mesma coisa, entendeu? Tanto na academia quanto na iniciativa privada. É porque isso, às vezes, é vendido, é colocado na mídia, muitas vezes por pessoas que atuam na área de uma maneira um pouco, assim, ilusória, uma maneira, talvez, superficial. Então é legal a gente ter essa perspectiva que não é que tudo flui, assim, sem desafios, né, como você bem colocou. Porque eu imagino que existam projetos definidos, metas, e isso tem que ter resultados, inclusive, né? Sim. Então, o análogo seria na universidade, na parte de pesquisa, por exemplo, resolver uma questão que está sendo de interesse da comunidade, ou um problema específico, né? Então, esse como você bem colocou, Matheus, é uma balança, né? Dá para meio que comparar um para um, né? Trabalha no final de semana, trabalha à noite, muitas vezes não encontra uma solução imediata, né? Para um problema específico, na física é assim. Então, é legal para o pessoal que, né, aspira ir para esse campo, para essa área, ter essa lucidez. Eu vou pegar um gancho, professor, que eu acho que é primordial que a gente fale, porque eu também vejo alguns influenciadores falando sobre, parece, guiar um processo muito fácil de chegar e trabalhar com ciência de dados. Não é assim nesse ponto, e eu acho importante a gente falar isso porque evita alguns tipos de frustrações. Dois tipos delas, né? A primeira é a pessoa que talvez não vai conseguir aprender no prazo que foi a pessoa fala, né? Em 4 semanas aprenda ciência de dados. Cara... É tipo aqueles cursos de inglês que em 1 semana você fica fluente. Exatamente. Não é assim. A vida é step by step, né? É processo. É acreditar no processo, sabe? Realmente você ir fazendo... processo de iteração, né, que a gente fala. Pouquinho cada dia. É o programinha, análogo ao Exato. programinha mesmo. Exatamente. A gente vai refinando. Essa é a palavra, você vai refinando. Então não tem como em 4 semanas você aprender tudo de Python. Não tem como em 4 semanas você aprender tudo de física de estado sólido. Então não tem como em 4 semanas você aprender quântica. Gente, tem que acabar um pouco dessa ilusão. Por quê? Porque dá essa ilusão de que é fácil, é uma delas. Sim. E a outra frustra as pessoas, porque... prazo acaba e ela não consegue. Exatamente. Fala, aí. E aí? Será que eu sou burro? Tanto que... Não, é normal, né? Porque surge a ansiedade. Exatamente. É uma ansiedade. Tanto que quando você falou, né, que conversou com o professor Palpites e ele te sugeriu esse caminho, parece que você saiu da sala dele e já entrou no escritório onde você tá, né? Não. Tem uma trajetória aí que você mesmo falou, né? Conta um pouquinho pra gente, como é que foi essa trajetória? Como que você começou a estudar? Porque deve ter exigido pra caramba pra você começar ali a entender. Tem toda a questão de programação, a questão de entrar no mercado de trabalho. Como é que foi isso? Assim, o processo foi o seguinte, né? Quando eu saí da sala do Palpites, e me gerou aquele incômodo, né? Eu falo, caramba, cara, realmente tem outros caminhos, né? E o incômodo é bom, é um incômodo bom. É aquele incômodo que faz com que você procure alternativas. Aí eu comecei a olhar empresas de São Paulo, porque eu falei, eu não vou conseguir ter aqui em Rio Claro como trabalhar com física aqui. Eu vou tentar ir para São Paulo. Eu comecei a procurar um monte. Eu comecei todas as consultorias, eu fui no Google, peguei todas as consultorias que tinham mais, que eram de renome. Já teve iniciativa, olha aí. Então. Já não estava numa cartilha isso foi sua iniciativa, né? Sim. Aí eu filtrei, montei um Excel. Com todas as empresas. Organização, né? Que eram realmente as empresas que eu falei assim, essas aqui eu acho que tem um monte de funcionário, talvez eu tenha mais chance de conseguir entrar, até porque eu confiava bastante no nosso diploma, sabe? Essa é a verdade. Show. Então, a gente estuda pra caramba, eu falei, não, vamos lá, né?
Sim. Então, aí eu comecei esse processo. Só que aí eu comecei a olhar o que essas empresas pediam geralmente dentro dos requisitos das vagas, né? Aí eu comecei a olhar o que eu poderia trabalhar com física. Aí eu comecei a filtrar a área de modelagem dessas empresas. Aí eu comecei a olhar quais eram os requisitos. Na época, se falava muito sobre um programa que existe até hoje, mas vem decaindo por ser... ele está perdendo espaço, na verdade. Não está decaindo porque a empresa é muito grande, que é o SaaS, né? O SaaS é uma empresa gigantesca, assim, ela está no Gartner como talvez uma das principais, assim, no ramo de analytics, só que ela é privada. Então, é um software que é muito caro, então custa muito para as empresas comprar esse software. Aí na época eu falei assim, eu quero aprender então SaaS, né? Foi o meu primeiro gatilho, foi como as empresas, todas elas pediam, eu vou procurar SaaS. Aí tinha na Unicamp uma escola que ofertava o ensino de SaaS online, e você pagava uma taxa muito irrisória na época, assim. E até pra mim, era estudante, cara, eu achava era acessível, bacana. sabe? Mais um ponto positivo das universidades, né? E aí, eu lembro que eu paguei isso, né? Fiz essa aula online, tipo assim, recebi um PDF e tal. Foi longo ou não? Isso aí foram vários dias? Não, foi acho que 1 mês e meio, mais ou menos, assim, de encontros de final de semana. O material era muito rico. Aí eu comecei só que eu não tinha como instalar na minha máquina o SaaS. Você tinha que pagar, né? Porque eu tinha que pagar. Então era meio que um negócio que eu ficava assim, e agora? Quanto que custa, mais ou menos? A licença hoje para uma empresa gira em torno de mais de R$1 milhão, fácil. Assim. Que isso? Uma licença. Mas o que ganha com isso também exato. Isso que é o capital, né? Só que aí eu comecei a procurar outros programas que fossem semelhantes ao SaaS. Né? E aí eu comecei a trombar com alternativas, né? Que era o SPSS, também era da IBM e também era muito semelhante ao SaaS, e o SPSS era muito usado pelos estatísticos. Aí eu falei assim, putz, também é uma coisa que eu posso aprender aqui. O SPSS, você já conseguia encontrar algumas coisas na internet, você conseguia pagar uma licença mais baratinha ali de estudante, então você já tinha alguns traquejos assim. Então foi quando eu comecei a fuçar. E aí, entrou nesse meio tempo... eu já gostava muito de programar, eu gostava bastante, assim, eu morava com um pessoal numa república, né, que eram 2 pessoas da ciência da computação, e a gente começou a fazer sites. Na época aqui em Rio Claro não tinha, né, as pessoas não ainda estavam começando com essa... Você fazia um site para uma empresa, para uma agência, para uma loja? Exatamente. É isso? Exatamente. Por quê? Porque... Fazia o design, a cor, o logo, fazia tudo. Arte. Aí eu peguei e comprei um curso na Udemy, na época, de HTML, CSS, PHP. Os meninos na época começaram a me explicar bastante também, a gente começou a trocar muita ideia. Já tinha aula com os colegas ali, conversando e já aprendendo junto ali na... Exatamente. Aí eu comecei a meio que criar um portfólio. Com esse portfólio foi como eu comecei a ir para as empresas em São Paulo. Porque como eu não tinha trabalhado em nenhum lugar... Entendi. Era a sua referência ali, era o seu portfólio. Aí eu falei, vou me apoiar no meu portfólio e no meu diploma. E aí eu fui batendo em algumas portas, né? Aí as empresas grandonas, sendo bem franco, quando eu saí daqui, tomei não em todas. Em todas mesmo. Aí eu falei assim, meu Deus, acho que lascou. Foi o primeiro pensamento meu, né? Aí eu falei assim, não, vamos continuar no foco. Aí eu comecei a procurar as fintechs começaram a ampliar bastante o leque em São Paulo. Começaram a aparecer focadas em cartões de crédito, focadas em crédito pessoal, focadas em consignado, então tinham pequenos bancos, né, que a gente chama. Sim. São células, né, alocadas em São Paulo. Eu falei, eu acho que essas empresas podem ser uma boa. Aí, de novo, eu tinha entrado na época, eu não sei se a Unesp ainda tem, mas a Unesp tinha
meio com um lugar que ficava as empresas colocando currículos, anúncios, assim, né? E tinha uma fintech lá, e na Unicamp também tinha uma também, um amigo meu me mandou também. Aí eu vi as duas, eu falei, cara, pode ser um sinal, né? Tipo, tá nas duas aqui, vou mandar. Aí mandei, eles me ligaram, aí eu fiz a minha entrevista, eu já era formado nessa época. Acho que é muito legal de eu falar isso, porque talvez as pessoas depois saem da universidade já acham que vão entrar num cargo. Depois eu falo até um pouco, posso falar um pouco dos degraus depois se vocês tiverem curiosidade, mas a pessoa já acha que vai entrar como júnior, né? E na verdade não. Entra primeiro como estagiário e depois vai crescendo. Mesmo formado. Esse é o ponto. Eu consegui como estagiário, né, na época. Aí eu fiquei durante 4 meses como estagiário em São Paulo, nessa empresa, nessa fintech. E aí depois eu subi para júnior, depois de 4 meses. Mas ficou rico já. Não. Ainda não tô também. Não. Aí... mas já dá uma aliviadinha, sim, né? Dá uma aliviada. Já dá uma aliviada. Dá uma aliviada. Bacana. Aí, logo que eu subi pra júnior, aí eu comecei uns novos aprendizados mesmo, né? Porque, aliás, a fintech, eu era a 12ª contratação. Era uma empresa muito legal, pequena. Tava começando. Eu peguei ela realmente começando. Então, eu aprendi de tudo. De tudo. Que show. E aí, na época, né, meu chefe perguntou, o que você tem interesse? Eu falei, cara, eu tenho interesse em aprender. O máximo que eu puder. É isso aí. Entendeu? Porque... aberto ali para assimilar tudo que você podia naquele momento, naquele ambiente, das pessoas que você estava convivendo. Exatamente. Para realmente crescer de uma maneira sólida. Isso. E a palavra é essa. Eu sempre acreditei, como eu sempre acreditei e acredito ainda muito no processo, né, que é o que a gente estava falando, no step by step, eu queria ter uma carreira sólida. Eu queria trilhar o caminho devagar, eu não queria ir igual um foguete. É o caminho longo que é curto, na verdade, isso. E não o caminho curto que é longo, né? Exatamente. E aí eu comecei, aí eu tive algumas dificuldades. Quais eram as dificuldades? Eu vinha do meio acadêmico, que, assim, a gente tem um pouco mais de liberdade poética no mundo acadêmico, no sentido de prazos. E o mundo privado não tem tanto essa liberdade poética com prazos. E é o que eu falei, tudo bem, são dores diferentes, tem outras dores aqui que a gente não tem lá. Só que eu precisei de aprender a lidar com isso, com esses prazos, precisei de aprender linguagem de programação, eu precisei de aprender um Excel achando que eu tinha um avançado. Fiz lá 2, 3 cursos de Excel avançado, achei que eu era avançado no Excel. Não era, cara. Não era, na época não era. E precisei de aprender no meu dia a dia mesmo como que era ter um Excel avançado. Isso é curioso, porque muita gente subestima o Excel, né? Sim, subestima. Mas dá pra fazer bastante. Muita coisa no Excel. Sim. E o pessoal análises descritivas, no geral, até hoje eu uso pra fazer no Excel. Realmente eu programo tudo em Python, e aí daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre essas partes mais poéticas e bonitas da ciência de dados. Mas foi realmente como eu comecei, assim, comecei com Excel, aí eu na empresa, na fintech, a gente utilizava o SPSS, então eu já tinha um certo conhecimento que eu tinha visto um pouco na faculdade ali, aí eu comecei a poder colocar a mão na massa mesmo ali, no meu dia a dia. Tá? Esse foi o V0, assim, de como comecei. Puxa, que maravilha, viu? E como que é o seu dia a dia? Conta pra gente, como que é o seu dia a dia? Você acorda que hora você entra no trabalho? E aí você tem um leque de projetos ali que você tem que fazer. E como que é? Conta um pouquinho pra gente. Conto sim. Assim, eu tenho, graças a Deus, a ciência de dados, na onde eu trabalho, ela é home office, então eu tenho uma flexibilidade de horário. Né? Então, a empresa realmente deixa livre, não só a ciência de dados, como o banco como um todo. É bem livre nesse sentido. Então, você tem que cumprir as suas horas, né, as 8 horas. Mas você faz o seu horário, né? Então, quando eu acordo, assim, geralmente eu gosto muito de organizar minha agenda. É uma coisa que eu faço com uma rotina e eu gosto disso, tá? Porque as pessoas
talvez pegam o pejorativo da palavra rotina, e eu não vejo assim. Ter uma rotinazinha, alguma coisa que faça com que seu cérebro fique organizado é bom. Faz com que você fique mais produtivo ao longo do dia. Então, minha primeira meia hora do meu dia é realmente organizando minha agenda e organizando aqueles projetos que eu tenho que resolver ao longo do dia ou ao longo da semana. Geralmente eu não tento abraçar mais do que 3 coisas durante o meu dia. Porque é óbvio que é de cada um, mas eu acho que quando você começa a colocar muitos assuntos cruzados, é natural que você se perca no meio do caminho, não resolve. Muito, né? Exatamente. Dissipa uma energia desnecessária, você não resolve o problema e cria uma ansiedade que é ruim para você. Desnecessário. Terrível, né? Exatamente. Então, meio que essa meia hora minha é sagrada, assim. Realmente é o horário que eu sento na minha mesa, ligo o meu computador, coloco o meu cafezinho do lado e vou realmente organizar minha agenda ali com o backlog, com as coisas que tem para serem resolvidas ao longo do dia ou até mesmo ao longo da semana. Eu geralmente faço uma agenda esticada de uma semana e quebro ela do que eu vou fazer durante cada um dos dias, tá? No geral, a gente usa como ferramenta, tá, do meu trabalho no dia a dia, ferramental mesmo e técnica, até para quem estiver ouvindo, querer aprender, querer procurar. A gente utiliza a Azure da Microsoft, né, que é a Cloud, e a gente trabalha com o Databricks ligado a ela, e dentro do Databricks são ferramentas todas voltadas em PySpark. E aqui eu menciono o PySpark, e aí eu já puxo o gancho do Python. Qual é a diferença quando você fala de Python e PySpark? O PySpark ambos são linguagens de programação, tá? Eu tô falando um pouco mais, talvez, para quem não técnico, conheça, né? E o PySpark e o Python se assemelham muito na linguagem, mas na estrutura eles são um pouco diferentes. Então, o Python em si, ele lida com um volume de dados bem menor do que um PySpark é capaz de lidar. O PySpark, ele paraleliza, então ele paraleliza cada um dos dados e a gente pode acessar de maneira mais rápida um volume maior. Porque no banco é natural que a gente tenha tabelas com, sei lá, 48 milhões de registros, uma tabela. Então, é um volume muito grande para você lidar com, por exemplo, um Pandas, né, que é um pacote dentro do Python que lida com um volume de dados menor. É análogo quando a gente tem um computador que a gente faz a desfragmentação de disco, né? E a gente vai meio que separando ali em caixinhas, Sim. de tal forma que em vez de você pegar a informação como um todo numa única caixa grande, né? Você vai pegando várias caixinhas e você otimiza o processamento ali da informação, Isso, né? Exatamente. Como fica na nuvem, né, todos os dados, a gente trabalha sempre em cloud. Quanto mais paralelizado tiver o seu processo, mais rápido você consegue acessar, porque ele está fragmentado e aí ele consegue trazer para você, retornar esses dados de maneira mais instantânea, tá? E como é que fica a segurança da cloud? Porque hoje em dia a gente tem praticamente tudo em cloud, né, em nuvem. Sim. Então a gente tem no celular aí Dropbox, Google Drive, mas a ideia de trazer uma praticidade, né, é algo que a gente sempre discute, né, até que ponto isso é seguro, né? Principalmente você e as empresas que utilizam desse recurso, Sim. né? Que, obviamente, você falou aí, por exemplo, que um elemento de matriz é um CPF, então você está Sim. lidando com informações de pessoas. Aí entra na questão de segurança de dados, né, também. Como que fica essa questão? Como que é essa segurança? Ótimo ponto, Luquinhas. Quando a gente fala o elemento da matriz é um CPF, por exemplo, a gente tem que sempre lembrar que na ponta do banco, como que a gente faz? A gente cria um hash. Então a gente anonimiza totalmente o CPF da pessoa, né? Justamente para não ter nenhum tipo de vazamento de informação e nem a gente trabalhar sabendo o que a gente está trabalhando, né? Então, porque seria muito ruim você saber quem que é a pessoa que você está criando alguma coisa, né? Então meio que você cria esse hash, você coloca dentro de uma camada de segurança a mais, né? E o que é esse hash? É uma criptografia, tá? Eu vou fazer uma pergunta prática agora para o cientista, nosso cientista de dados aqui, queridíssimo Matheus. É o seguinte, Matheus, você, né, tem trabalhado assim
de maneira aprofundada no tema, hoje em dia tem essa tendência das pessoas quererem viralizar vídeos no YouTube. Sim. Tem a gente sabe que as pessoas muitas vezes não prezam, né? As comunidades, as várias tribos, na verdade, que a gente tem aí em redes sociais ou nos canais distintos. Mas esse conhecimento que você está falando, ele de alguma forma está inserido no YouTube, esses algoritmos, esses dispositivos de, aspas, mineração de dados. Em outras palavras, você podia dar meio que uma panorâmica sobre, por exemplo, uma possível viralização de vídeo, caminho para isso? Sim, está, né? Respondendo a primeira pergunta, acho que o YouTube, de certa forma, a Google, de uma forma geral, ela tem um conhecimento vasto em inteligência artificial e muito rico. O motivo disso é que eles têm dados em real time, assim, das pessoas o tempo inteiro, né? Então, realmente, eles têm muito dado. Em questão de viralizar, o que acontece? Eu não manjo tanto dos algoritmos responsáveis pela imagem dentro de vídeos, mas eu sei que existem palavras que até o Instagram coloca em banidas, né, e que o YouTube também faz isso, que se você utiliza elas dentro do seu vídeo, diminui Fala agora, então. Vai diminuir a quantidade de pessoas que você vai atingir com o seu vídeo, né? Da mesma forma, existe o oposto, né? Existem palavras das quais são muito boas com que elas apareçam, que vai fazer com que o alcance aumente, né? Tá. Então, se é possível criar um algoritmo que faça com que você enxergue o que você deveria fazer para viralizar? Sim. Tá? Tem um outro ponto. Tem até um ponto anterior até do que viralizar um vídeo. Tem como viralizar, por exemplo, um perfil. Como que você poderia fazer um crescimento de um perfil? Crescer seguidores, né? A gente tem aquilo que a gente chama de uma coisa que era usada muito antigamente, né, quando ainda não tinha tantos modelos de machine learning, que era quando o Instagram surgiu, que você segue a pessoa e a pessoa te segue de volta. Aí você para de seguir ela e a pessoa continua te seguindo. Isso acontece até hoje, eu recebo diariamente. Que isso? Então, isso... Captação de seguidores. Hoje você está captando os seguidores seus. Como você faz isso? Se o seu canal é de física, por exemplo, ou de ciência de dados, você começa a seguir todo mundo que gosta de física, todo mundo que fala de física. Então, todas as pessoas que se identificam com o seu perfil, passam a seguir. E aí você pode simplesmente ir tirando. Mas é maldade, não é? Mas tem um fator de corte, né? Talvez você vai parar de seguir as pessoas e de repente de 100 pessoas, 70% delas parem de seguir você também depois de volta. Mas ficou 30%. Muitas pessoas fazem isso com perfis. Muitas mesmo. Não vamos entrar na discussão se é ou não correto, mas tem bastante. Bacana, Matheus. Matheus, você pode falar pra gente, como você não tá na universidade, você sabe quando a gente tá numa bolha, a gente começa a ficar meio que, né, ali confinado naquelas ideias, naquele mundo e tal. Você mencionou, né, cerca de 10 anos atrás você se formou e tal. Você podia dar pra gente um feeling do que se você acha que a educação hoje, a formação acadêmica, ela continua similar à sua, mudou, não mudou, gerações distintas, você pode dar uma palavrinha, não é exatamente na sua área, mas é legal ter essa perspectiva, acho que para o pessoal conseguir né, ter uma opinião, né, sobre a academia, sobre a formação geral, seja do estudante de física ou em outras áreas, pessoas que você se relaciona, uma comparação. Você tem um material para trazer para a gente nesse sentido? Tenho. O que eu percebo hoje, tá? As pessoas têm cada vez mais preferido assuntos rápidos.
E com isso acaba meio que, de certa forma, não sei se correndo atrás do fácil, né? Que foi um pouco do que a gente estava falando anteriormente. O que eu tenho percebido no ensino hoje, né? Eu fiz recentemente um curso da Unicamp, né? De mineração de dados. E ele segue bem o mote daquilo que eu fiz de universidade. Para mim, aí é uma opinião, eu não vejo problema. Mas porque eu sou assim. O que eu vejo da geração que vem vindo hoje, né? E aí quando eu penso assim, eu tô com 32 anos, eu tenho estagiários com 24, né, 25 anos ali, eles não gostam mais tanto desse ensino clássico, isso, essa é a palavra. Eles como que eles querem? Preferem algumas coisas dinâmicas e mescladas, tá? E aí é interessante, porque como que seria um ensino mesclado? Tudo bem ter a parte do tradicional, mas também tem aquela parte um pouco mais aplicada, alguma coisa que é visual do seu dia a dia, né? Sei lá, a pessoa vai falar de teste AB, né? Como que eu posso colocar o teste AB numa campanha? Sei lá, como que funciona isso? Um teste AB realmente acontece dentro do Instagram. Como que você vai testar qual é o tipo de imagem que é melhor para você colocar para a pessoa que está adquirindo o seu produto? Você coloca as duas. Onde tem mais clique? Nessa daqui do que nessa? Putz, então vamos com essa. Como que você faz isso? Nada mais do que realmente análise descritiva simples, que a gente faz muito na universidade. Muito. Entendeu? Mas aí às vezes a pessoa tá no tradicional. Não aplica, né? E não enxerga essa aplicação. Não conecta aquilo que está nos livros clássicos com problemas atuais para a sociedade. Exatamente. Isso é fundamental mesmo, né? Isso é fundamental. Isso é fundamental. Porque não dá para se desvincular do clássico também totalmente, e não dá para, ficar só naquilo que as mídias hoje oferecem pra gente, né? Sim. O Lucas tem até o Lucas me trouxe esses dias um material, eu pedi até pro Aron, se gentilmente puder colocar, Aron, tem um artigo publicado numa revista, não lembro o nome do periódico, acho que vai aparecer aqui, olha, se puder gentilmente, Lucas. Sim, é que a ideia é conectar exatamente isso. Por que as pessoas, olha lá, exatamente, a revista Neuroimage, ele é um artigo recente de 2022, e a ideia é falar assim, por que as pessoas hoje em dia elas estão mais ansiosas, mais sem paciência, e a ideia é que existe um algoritmo por trás das redes sociais que contribui muito para isso. Quantas vezes a gente já não ouve colegas, né, falando assim, olha, eu fico lá no Instagram, no Facebook, no TikTok, e dá 2 da manhã a gente não consegue sair, a gente fica preso, e é uma sensação horrível. Só que isso é algo fabricado, e esse estudo que aparece aqui, ele fala exatamente do algoritmo do TikTok ativar regiões do seu cérebro que inibem o seu autocontrole e fazem com que você queira consumir cada vez mais coisas rápidas. Então, como que, igual a gente estava falando no primeiro episódio aqui, da trajetória acadêmica, né? São décadas e décadas de estudo. Você vai assistir uma aula, às vezes é 40, 50 minutos, 1 hora. Como que a pessoa vai ficar 4 horas até. 4 horas, é verdade. tô subestimando. Mas como que a pessoa vai ficar ali parada, sentada, assistindo aula, pensando, tendo foco, né? E isso pode ser explicado exatamente por esses estudos, né? Dizendo que as redes sociais podem fazer isso. É porque tem essa tendência, você já mencionou isso, né? Agora do ponto de vista mais prático mesmo, né? Essa busca da satisfação imediata. O prazer imediato, dopamina, ganhar o like, né? Número de inscrições, né? É por isso que canais tem exceções, obviamente, mas conteúdo ligado à ciência geralmente não viraliza. Por quê? Porque é um público muito selecionado. É algo, o Aron usa o termo nichado, né? Sim. Que não é algo, digo, para uma
uma parcela expressiva da população. Então, está muito ligado a essa resiliência que você mencionou inicialmente, né, que a ciência exige exatamente esse processo de step by step. É um processo de aprendizado contínuo, você vai criando ali né, uma base sólida, daí vai colocando tijolos em cima, mais conhecimentos, aplicando aquilo, e a gente espera que isso continue acontecendo, né, na nossa sociedade, porque senão não é bom. Me parece uma sociedade que tem os seus alicerces no TikTok ou no próprio YouTube de uma maneira geral, né? Sim. Então é uma perspectiva que a gente vê, existem estudos aqui, né, científicos, né, Neuroimage, uma revista da Elsevier. Não me lembro, você chegou a ver o fator de impacto, Lucas? O fator de impacto era da ordem de 7, 8. Não é pouco, é bastante. Né? É relativamente expressivo isso, quer dizer, a gente tem aí uma média de 7 citações por ano, né? Uma média desse trabalho que foi publicado quando mesmo? Não dá pra ver o ano aqui, não? É em 2022, mas não lembro o mês. Tá fresquinho. Então, e aí eu achei bacana que você falou a questão da bandeira do Espírito Santo, né? Trabalhe e confie. Trabalhe e confie. Porque isso é uma das grandes coisas que o professor Mariano sempre fala no grupo. Ele fala, confia, vamos trabalhando, que no fim dá tudo certo. Eu lembrei bastante disso que você falou. Eu adoro essa frase da bandeira, e eu levo ela como um mote pra mim, assim, trabalhe e confia, porque não tem milagre, gente, de verdade, assim, só o trabalho engrandece, né? Na verdade, o trabalho é consigo mesmo, é você gerar um incômodo de falar, eu tenho que aprender isso daqui, porque eu quero. Mas isso, a gente já falou no outro momento, que quem fala disso de uma maneira muito legal é o Clóvis de Barros, né? Sou fã do Clóvis. Ele fica aqui o nosso... Um abraço, né, nosso, né, as pessoas próximas a gente, né, a gente realmente prestigia o trabalho dele, essa questão quase que de honra. Eu preciso entender isso daqui, não é? É isso. Eu quero resolver esse problema aqui. Exato. Por que eu não... É uma questão de satisfação pessoal, muitas vezes, né? Sim. De brio, ele falava, de brio, exatamente, Aaron. É algo que transcende simplesmente resolver um problema por resolver. Sim. Isso tá ligado também àquilo que você falou, a gente ser feliz, na verdade. Exatamente. Porque se a gente não for feliz no que a gente faz, aí, né, ditado antigo né, guarda a viola e vai embora, porque aí não tem mais música pra fazer, né? Sim. Então, eu acho que isso é bem bacana, viu? Matheus, a gente tá meio que se encaminhando aqui, né? A gente tá fazendo um encaminhamento para a conclusão desse episódio. Você tem alguma mensagem para deixar para o público geral, né? Uma mistura de conselho, dica, né? Academia, Sim. Ganhar grana lá no setor privado, por favor, tá? Tá bom. Eu vou, assim, quem quer... Primeira coisa, eu vou retomar aquilo que eu comentei, né? Eu acho que, assim, tentem enxergar ser feliz, tá? Procurem isso em vocês, assim, qualquer que seja. Se você quer ir pra academia e quer ser feliz, cara, vai ser feliz na academia. Mas, eu quero ir pra empresa privada. Tem mercado. Tem mercado pra físico. É curioso que só fazendo um parênteses na sua fala, que quando eu entrei na faculdade tinha um exemplo clássico, né, de como o físico podia atuar no mercado de trabalho, que era fazendo os vidros de azeitona, para as azeitonas parecerem maiores do que elas são. Ótica, né? Só que hoje já é totalmente diferente, difundido aí como cientista de dados, por exemplo. Sim, sim. Então, aí, beleza, a pessoa decidir ir para empresa privada e eu quero trabalhar como cientista de dados, tá? Que é o que eu sou e é o que eu posso falar com mais prioridade. Aprenda Python. Acho que aliás, para ser bem sincero, independente se você for fazer ciência de dados ou não, tá? Aprenda Python. É uma linguagem fantástica, abre infinitos mundos, seja de automação para coisas pessoais, seja para própria academia, se você for free, né? É free. E, as empresas privadas estão cada vez mais utilizando o Python. Bacana. Tá, então, assim,
Não tem como. Fica aí o recado, né? Para o pessoal pegar e, né, acolher essas dicas, quem tem interesse em seguir na área. Exatamente. Assim, Maravilha. A pessoa tem, eu tenho interesse de seguir. O Python é um ótimo caminho. Um ótimo caminho mesmo, assim, para quem quer começar a trilhar os passos de ciência de dados, tá? No mercado. Até mesmo na academia, né? Isso. O Python ele é utilizado amplamente para fazer qualquer cálculo teórico. E o segundo que eu daria de ponto, que aí é mais... até sai um pouco da linguagem de programação de uma certa forma, é estatística. Gente, assim, estatística é muito importante. Muito, muito. E quando eu fiz física e estatística, eu confesso que eu não levei tão a sério quanto eu deveria ter levado. Merecia, talvez, Ou né? merecia, exatamente. E aí hoje eu olho assim, às vezes eu tenho que voltar né? Óbvio, eu não tenho preguiça, eu volto atrás e vou lá estudar aqueles tópicos. Eu falo assim, se eu tivesse visto melhor lá atrás, talvez eu não tivesse que estar vendo agora. Entendeu? Ou ter que reestudar alguma coisa. Então, esse é o conselho. Se você está fazendo aquilo, naquele momento, dedique-se. Dedique-se naquilo que você está fazendo. Eu estou fazendo 2 matérias só esse semestre. Que seja, tá? Faça bem. Sabe? Porque pode parecer besteira, mas o que a universidade ensina de rico e que não tá no livro, ou que não tá no professor, é justamente esse ponto de você se incomodar de não se entregar. Se você ganhar essa maturidade, o mercado de trabalho passa a ser mais fácil, tá? É o caminho longo para fazer lá na frente mais rápido. Verdade. Bacana. Maravilha, Matheus. Obrigado. Vou passar aqui a mensagem, né? A palavra pro Lucas. Lucas, quer deixar alguma mensagem pessoal? Tem mais aí uns minutinhos. Eu queria dizer que tem sido um prazer muito grande fazer parte desse podcast e trazendo várias nuances assim da física, né? Tanto do ponto de vista acadêmico, agora do ponto de vista privado, empresarial. E é muito bacana ter você aqui hoje, Matheus. Foi um prazer receber você aqui. Dá pra ver que você é um cara feliz com o que faz, muito feliz, muito pleno. E desde que eu te conheço, que a gente te conhece, você é assim, tranquilo. Você sempre foi uma pessoa mais madura, sabia onde queria chegar. Lembro na época da faculdade que o pessoal ia pra cantina, pra, sei lá, jogar sinuca, e você falava, não, vou pra casa, tenho que estudar, tem outras coisas pra fazer. Você era o cara que não tinha tempo pra perder. Então é muito bacana ver hoje que depois de 10 anos você tá aqui com a gente e trilhando esse caminho tão fantástico. Então eu queria deixar aqui o muito obrigado pela sua presença. Eu aproveito para agradecer tanto o professor Mariano quanto você, Lucas, e eu gostaria de enaltecer o trabalho que vocês estão fazendo, tanto no canal do YouTube quanto aqui no podcast. É fantástico, vocês estão trazendo para as pessoas que estão começando as suas carreiras, e a carreira começa lá no começo da faculdade mesmo, né? Pontos de vistas que eu não tive a oportunidade de ter lá atrás. E é fantástico, é enriquecedor o que vocês estão fazendo. Tá? Então, muito bom mesmo. Maravilha. Eu só posso agradecer você mais uma vez, Matheus, agradecer também aqui o Lucas mais uma vez essa participação aqui. Eu queria dizer o seguinte, agora para o público geral. O que a gente aprende dessa conversa aqui, dentre tantos pontos que ficaram abertos, né? A gente não conseguiu ir tão a fundo, né? De como você, um exemplo de programa de Python para aplicar direitinho, qual é o ambiente que você escreve, as rotinas, como roda isso e como traz para o mercado, mas fica para uma próxima, viu? Com certeza. Que a gente marque uma próxima que seja um pouco, talvez, mais técnica, que você consiga se aprofundar um pouquinho nisso. A gente pode trazer um material, eventualmente, até para mostrar algumas coisas. Fica aí o convite, assim, amplo para você. Tá bom, Matheus? Já estou aceitando o convite. Que maravilha, então. E o que eu queria dizer pro pessoal é que é muito, gratificante pra gente ver um egresso do curso de Física trilhando um caminho como esse que você está.
É algo que realmente motivador para o pessoal que está iniciando o curso de física, ou no meio, ou concluindo o curso de física, ou na pós-graduação. A gente percebe aqui a importância, né, segundo as falas do Matheus, de amar o que faz, ser feliz fazendo aquilo, né, ter alegria, ter satisfação interior, essa questão de ter felicidade, de, né, resolver problemas, de entender as coisas, de compartilhar conhecimentos, de compartilhar experiências, trocar ideias, fazer brainstorming para achar soluções, aplicar, ver resultados. Isso tudo vale não somente para física dentro da universidade, para física aplicada à indústria, mas vale para a nossa vida pessoal também. Isso é algo do ser humano que transcende a questão da física. A gente percebe a importância da organização, não somente da organização diária, mas da organização de ter um plano de vida de fato, né? Eu sempre pergunto, né, muitas vezes o pessoal se assusta e falam, bom, vamos fazer um trabalho de iniciação, o que você quer fazer daqui 10 anos? Essa é uma pergunta básica, porque se não souber o que quer fazer daqui 10 anos, fica difícil, né? A gente não tem essa perspectiva ampla e a gente não consegue daí cultivar a chama interior do conhecimento, da curiosidade e da ciência pura e verdadeira, do conhecimento sólido que a gente está discutindo aqui. Então, acho que hoje você realmente trouxe aí luzes, né, você nos brindou com essa sua experiência dentro do setor privado, né, como cientista de dados. Mais uma vez, o nosso muito obrigado, tá? Fica aqui para o pessoal o convite para prestigiar outros vídeos do canal. Nós temos aí, como o Matheus destacou, o Matheus tem contribuído aí para a divulgação do canal, né? Trazendo também ideias, Matheus, por favor, tá? Para a gente. E fica o convite, então, para o pessoal prestigiar, né? A gente fazer esse trabalho de divulgação científica, né? Do conhecimento no sentido mais amplo. E como eu sempre falo, então, né? O Aron conseguisse pegar a gente aqui. Eu diria, então, nós desejamos a todos bons estudos, boa física, se cuidem e até a próxima. Valeu, valeu.